Salve rapaziada, tamo junto na missão, laços firmes, união, isso que é tradição. Vascaíno do Ceará, fervendo o coração. Deixe seu link, se inscreva, pura emoção. No estádio ou na telinha, torcida não tem igual, apoio incondicional. Boa noite, meus amigos. Esse domingo tá sendo bem dolorido. Para os vascaínos, são muitas humilhação, piadas dos torcedores rivais e ter que suportar um comentarista de quinta categoria falar que Vasco e Flamengo não é mais clássico. O tal de Maurício Prado, acho que é esse o nome do miserável. Tem também outro merda que vive falando do Vasco. O tal de Mauro César, são tudo flamenguista. Eu sei que o Vasco foi vendido para uma empresa quebrada. Os responsáveis era para ser presos, mas estão tudo livres. Na verdade é que nós já vem nessa situação há mais de 25 ou 26 anos. Depois dos anos 2000, o Vasco nunca mais foi o mesmo. Parece ser um azar. O Vasco sempre nessa pindaíba. Fica quase todo ano brigando para não cair. Nenhum campeonato carioca o Vasco consegue ganhar. Aí vem essa venda do Vasco. Muitos pensavam que as coisas iriam melhorar. Mas foi pior. O Vasco tá igual à seleção brasileira. Nunca mais ganhou uma Copa do Mundo e pelo jeito não vai ganhar. Mas eu creio que o Vasco ainda tem jeito. E o único jeito é dinheiro. E para isso tem que ser vendido mais uma vez. Já foi vendido uma vez. Agora não tem mais jeito. Enquanto isso não acontecer, vamos sofrer sempre. Não vamos ganhar do Flamengo com esse time sem sangue, sem vontade, que morre no segundo tempo. Veja o exemplo. O Botafogo estava na mesma situação do Vasco. Foi vendido para pessoas sérias. E deu certo. Ganhou um brasileiro e uma Libertadores. Montaram um time discreto. Ganharam títulos. Com Vasco também pode acontecer isso. Basta saber para quem vender. Porque se não vender, é daí para pior. O associativo não dá mais. Pro Vasco, a 777 deixou um rombo nos cofres do Vasco. São mais de 1 bilhão. Em dívidas, falta pouco pro Vasco falir, fechar as portas. Nenhum jogador bom quer vir pro Vasco, nem técnico, prefere até um time pequeno. Do que o Vasco, nesse ano foi dureza, contratar um zagueiro, um atacante. Os caras ficam com medo do Vasco não pagar os salários. O Vasco deve Deus. E o mundo, assim fica difícil. Mas eu creio que nós ainda vamos bater de frente. Com o Flamengo, agora veja esse comentarista merda falando que Vasco e Flamengo não é mais clássico. Uma história fantástica. Teve o Expresso da Vitória nos anos 40, base da seleção da Copa de 50, que foi uma seleção extraordinária. Enfim, o Vasco tem uma história maravilhosa. Nos tempos recentes, ganhando campeonatos brasileiros, tudo isso ninguém vai tirar. O estádio de São Januário foi o primeiro a ser o maior estádio da América. Tem uma série de coisas que o Vasco tem para contar. Ok, história. Hoje, data hoje, que não é tão hoje assim, já vem de algum tempo. O Vasco tem sofrido alguns rebaixamentos. O Vasco não melhora. Contrata uma empresa para ser o seu parceiro, para ser o seu proprietário, acerta, né, com essa empresa, e é uma empresa que vai à falência. E o outro time está estabilizado. O outro, claro, estou citando o Flamengo, que é o que está sendo citado aqui, está estabilizado. Quando você está estabilizado financeiramente, você vai cada vez crescendo mais. Você estabilizou, você criou a raiz, a árvore vai ficando cada vez maior. Isso é natural, está acontecendo com o Palmeiras aqui também. Você vai ficando cada vez maior, cada vez maior. O Real Madrid não para de crescer, está estabilizado, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. O outro para e começa a cair. A distância vai ficando enorme. Então, sempre que jogarem Vasco e Flamengo, alguém vai dizer que é clássico. Mas se você tiver bom senso dentro de campo, não tem clássico. Não tem equilíbrio. O clássico, eu entendo como tem uma série de fatores, tem história e tal. Pela história, é clássico, tá bom.
mas é um clássico da história, porque em campo não tem jogo. Se não tem jogo, por que eram clássicos? Que eram jogos equilibrados, de equipes iguais, de equipes parelhas, onde você teria um equilíbrio maior. Hoje não existe isso, e já faz algum tempo. Então você pode forçar a barra dizendo que é clássico baseado na história. Ok, eu vou concordar. Mas se você for colocar os dois times, você sabe que não tem disputa. A partir do momento que não tem disputa, deixa de ser clássico. E vai cada vez ficando mais claro isso. Você vai perdendo esse tipo de impacto. Quando joga Vasco e Flamengo, você sabe que a menos que aconteça uma coisa muito excepcional, o Flamengo vai ganhar o jogo. Se der uma zebra muito grande, dá um empate. E muito eventualmente, o Vasco vai conseguir alguma coisa. Então não é clássico. Clássico é quando a coisa vai jogar Palmeiras e Flamengo. Você não sabe quem vai ganhar. Seja onde for, no Rio, em São Paulo, é pau a pau. Botafogo até o ano passado, Botafogo e Flamengo, é pau a pau. Botafogo e Palmeiras, é pau a pau. Você não sabe quem vai ganhar o jogo. Agora, quando você já sabe previamente qual vai ser o resultado, a possibilidade é enorme do resultado favorecer uma equipe, e as estatísticas mostram isso, você perde o sentido de clássico. Então, ainda usamos a palavra clássico pela história do Vasco, que é espetacular e inegável. Mas, rigorosamente dentro de campo, nem clássico é mais. É jogo de um time só.